Oi, maravilhosas, tudo bem? Sejam bem-vindas ao podcast Café com Mulher. E hoje tem uma convidada muito especial, que é a Mariana, que é psicóloga, e ela vai apresentar um pouco aqui para vocês sobre a carreira e a profissão dela. Mari, pode se apresentar, por favor. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou psicóloga clínica, pós-graduada em psicologia perinatal e da parentalidade. E dando enfoque, na psicologia perinatal, nós atendemos atualmente gestantes, puerpérias, depressão pós-parto, tentativas, de engravidar, como várias mulheres chegam pra gente com essa demanda, questões também da própria adoção, às vezes chegam também, porque é uma forma que a mulher tem de gestar, esse bebê de uma certa forma, então também tem que ser elaborado. Então, atualmente, aí é uma das áreas que a gente tem estendido um pouquinho. E aí já deu para vocês perceberem que o nosso assunto hoje é maternidade. E a gente veio falar aqui um pouquinho sobre essa maternidade de forma real, gente. Não é aquela maternidade só de Instagram, que a gente sabe que também que existem os momentos bons, mas também existe uma maternidade complicada, difícil aí em volta disso. E aí, falando sobre essa maternidade real, Mari, eu percebo aqui em consultório que as mulheres, falando agora no início ainda, na gestação ou as tentantes, né? Elas têm uma dificuldade muito grande de aceitar ajuda de forma assim, da parte psicológica mesmo, por causa dessa questão desses lineares aí que o pessoal coloca que tem que ser uma perfeição, a maternidade. O que você acha? Como que é a procura dessas mulheres? É difícil? Elas já chegam lá muito depressivas? Como que funciona essa chegada para você? Primeiro ponto, eu acho que atualmente a resistência existe na falta de informação, que a gente vai ver, é uma questão muito hereditária lá de trás, que as mães, antigamente passaram por várias dificuldades, então parece que tudo era normalizado, então que a gestação sim tem esse rótulo que é difícil, que tem que ser difícil, que a mulher tem que dar conta, e não é meio por essa perspectiva, Sempre existiu essa possibilidade, mas eu achei que faltava profissionais, tanto que dentro da nossa área mesmo, dessa especialização, existem menos de 9, 11% aí dos profissionais que fazem isso, incluídos. Então, acho que já começa por aí. Segundo ponto é a mistura de sintomas. Então, quando a gente vai ver a própria depressão pós-parto, são mulheres que já tiveram períodos depressivos durante a vida, Hoje a depressão é a doença do século, mas ela é muito ainda encoberta, Então, as mulheres não sabem que tem depressão, passou, Achou que era só um estado depressivo, que algo ali depois se solucionou e volta depois de 3, 4, 15 anos, como às vezes eu vejo no consultório. Então, muitas mulheres ali misturam, algum sintoma de algo até relacionado com outra área da vida e só vai descobrir isso depois de anos, até mesmo depois do próprio filho estar com 5, 6, 7 anos e vai descobrir na clínica que é depressão pós-parto. E aí, falando um pouco, galera, sobre a questão da própria gestação, eu percebo aqui em consultório também que as mulheres, elas têm um pouco de dificuldade de se ver ali também como uma pessoa que precisa de cuidado. É muito sobre o gestar, sobre cuidar da gestação, sobre ir no ginecologista, cuidar do bebê, mas pouco sobre cuidar daquela mulher que existe ali. E a gravidez, aí falando sobre o antepassado, as mulheres de antigamente falam muito sobre eu tive 10, 11, 12 filhos e era tudo tranquilo, mas a gente está em outro século, a gente está em outro mundo, a gente tem uma comparação que é exagerada no mundo de hoje. Então, isso tudo engloba essa dificuldade que a mulher tem durante a gestação. Eu vejo às vezes pacientes que chegam aqui, nossa, eu não consigo ter dependência mais, aliás, eu preciso da dependência do marido, eu não consigo fazer nada mais sozinha. E aí, o não conseguir fazer as coisas sozinha, ter que depender mais do marido, às vezes na gestação. Pensando que a gestação também nem sempre ela é tranquila, pode ter as dificuldades, para poder conseguir manter aquela gestação. Essas mulheres demoram a chegar assim, elas chegam na gravidez mesmo ou não? É muito interessante essa questão, porque são dois polos que eu percebo bastante, Tanto dentre as gestantes que chegam, Porque muitas das vezes acham que precisam chegar no consultório com um sentido patológico, Que às vezes vai vir pela própria fisioterapia pélvica, Vai chegar por um acompanhamento médico, E algum outro profissional vai trazê-la para terapia, Mas muitas das vezes não é nesse sentido. Claro, quando é em nível patológico, já tem algo ali, como uma gestação difícil, tentativas, perdas, gestacionais, ou algo criterioso que ela já começou a perceber que a gestação chegou e que ela começou a ter esse embaraço em outras áreas da vida, ok.
Mas, principalmente, sim, as mulheres que, entre aspas, são saudáveis, né? Vamos trazer nesse sentido aí pra ficar um pouco mais simples de entender. Elas também têm embaraços, porque logo após começa a misturar, né? Essa mulher não é só gestante, independente se ela é a primeira gestação dela ou não, porque cada filho também ocupa um local. Então, ela é profissional, ela é filha de alguém, ela é esposa de alguém, ou namorada, né? Ou teve uma gestação, né? Sem um parceiro. Então, ela ocupa outros locais sociais. E isso, consequentemente, vai esbarrar depois, né? Nesse pós. Independente se é um pós, como eu já trouxe, com um bebê ali recém-nascido, ou sim, nos primeiros anos da vida da criança. E aí, falando da gestação também, a gente tem as pessoas, né, falar que a gestação não é doença, as pessoas virem falando para essas mulheres que elas estão fazendo drama, porque eu também engravidei, eu não tive nada disso, porque essa mulher tá fazendo drama. E não, gente. Cada mulher, na vida inteira, não tô falando só de gestação, ela vai sentir algo na vida dela de forma diferente. Nós somos únicos, né, Mari? Nós somos mulheres únicas. Então, às vezes, para uma mulher ter um filho é uma coisa, para uma mulher passar por uma separação é uma coisa, para outra é fácil, mas pode ser difícil também. E a gente tem que começar a ser mais real e começar a perceber que as mulheres têm que ter o lugar delas onde ela quer ficar, onde ela quer estar, não onde a gente quer colocar elas. A gestação não precisa ser algo muito fácil e tranquilo. Pode ser também difícil. Sim. E aí, o que você me fala sobre isso, mais sobre essa dificuldade? Exatamente, eu acho que o primeiro ponto é sustentar essa dificuldade, né? Não no sentido solo, como diversas outras áreas da vida, né? A gente não tem que ficar no local que não está satisfeito, então tem que ter locomotividade, mas principalmente na gestação, porque é um trabalho preventivo, né? Tanto da própria subjetividade da vida dela e sabendo sim que tem esse outro seio, né? Quando eu trago muito, eu não gosto daqueles posts de Instagram, porque se a mãe não tá bem, o bebê não tá bem, então a mulher já lê aquilo ali de uma forma sistematizada e já pega aquilo pra ela, já começa a sentir uma culpa. Não é olhar por este lado, né? Olhar que tem resolução, que ela pode estar no acompanhamento psicológico para poder realmente tentar fazer com que aquilo seja mais leve, porque todas as nossas áreas nós ocupamos representações, né? Eu brinco que um carro é uma representação, um emprego uma representação, um marido, um casamento, o que for. Uma criança também, né? Por isso que a gente quebra um pouco desse sentido da maternidade idealizada, porque o seu filho é o seu filho, você ama ele, você tem zelo, mesmo se não for uma gestação planejada, tem como elaborar isso sim, né? A gente aceitar, matar as fantasias, né? Ver o que tá te distanciando daquilo ali. Mas tem que ser cuidado. Então, acho que aí cada vez mais a gente conseguir trazer nesses momentos, por exemplo, aqui, pra gente poder quebrar e trazer isso de uma forma um pouco mais simbólica, né? Mais leve, mais saudável. E aí, você falou sobre culpa. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. O bebê nasceu. E aí a culpa nasceu junto. O que fazer com essa culpa, Mari? Elaborar. Primeiramente, entender, né, quais são as fantasias que existem ali, né, porque para cada mulher vai ser de um jeito. Então, vai ser a culpa que eu não tenho mais tempo pro meu marido, como eu tinha antes, né, até o que a gente faz muito no consultório é um planejamento, né, gestacional familiar. Então, claro, né, a gestação às vezes ocorre, acontece, mas dentro mesmo, né, no próprio início ali, descobrindo a gestação. Foi uma gestação que sim, por mais que eu planejei, eu vi que ele embaraçou em algo, né, que eu não tinha tanto controle. Vamos tentar, né, planejar, vamos tentar organizar, é o serviço, né, dentro da terapia a gente consegue ali se organizar de uma forma melhor. Nossa, enfim, foi uma gestação que eu não consegui planejar. Tem algo também para ser feito, né, a gente tentar organizar. E aí vem a família inteira, né, a gente consegue ali organizar, que eu falo no sentido de eu vou largar o serviço, eu vou abandonar. Não, mas é o psicológico mesmo, né, tentar trazer às vezes uma calma para a mulher, que ela vê que ela consegue dar conta, né, então a gente tem que identificar primeiramente onde está essa culpa, né. E aí, falando da culpa, aí vem a questão do corpo, né? A mulher, ela passa por várias transformações que o homem não vai passar. O corpo muda, os hormônios mudam, a mente muda. Nasceu outra mulher, literalmente. Nasceu um filho, nasceu outra mulher. E aí, aceitar essa outra mulher com um corpo, às vezes, com marcas, expressões, com um corpo diferente do que a gente estava adaptado, é algo a se trabalhar. E as mulheres não trabalham, elas estão pensando ali só no filho. O filho precisa da minha assistência. Mas e a mulher? E a mulher que existe dentro dessa mãe? Até quando ela pode ficar esquecida?
Exatamente, aí é o momento que a gente volta a olhar para ela como mulher, né? É até a separação, eu brinco muito que quando a criança nasce, ela e a mãe é um só, né? Isso, claro, de uma forma teórica, mas eu brinco como se fosse dois macaquinhos agarradinhos ali, pronto, acabou. E por mais que ela esteja exausta, ela quer ajuda, ela quer se desvincular desse bebê, mas é muito difícil, né, Lara? Você já viveu isso, desvincular, às vezes até pedir ajuda, né? Permitir que a rede de apoio às vezes venha, chegue até ela, se é uma mulher que tem, né? Também rede de apoio, porque às vezes tem até isso. Então, ela precisa delegar esse espaço, né? De voltar para ela, de conseguir ter essa separação do bebê, de colocar aquela função que o pai também vai conseguir cuidar daquele bebê, que a avó, né, no caso da criança, a tia, ou até mesmo delegar se for para uma babá. Porque às vezes a gente vê isso, né? Até os rótulos, quando a gente vê com os famosos lá, ai, julga, né? A Virgínia, a Vitúbia, não sei quem, que não pode ter um ajudante. Esse ajudante ocupa vários locais, né? Às vezes a própria mãe, uma tia, uma madrinha, que sim, essa mulher pode ter e deixar uns 5 minutinhos para poder ir para uma academia, para poder ir para fisioterapia, fazer um pilates, fazer uma caminhada, né? Ela tem que ter este momento, porque quando ela respira, ela se organiza, né, como sujeito no mundo, ela consegue voltar inteira para aquele bebê, voltar de qualquer maneira para casa, né, ficar ali trancada e fingir que tá tudo bem, não funciona. Não. Né? E aí volta essa culpa, né? Porque a mulher sente culpada, às vezes, de ter alguém para ajudar, de deixar a criança ali um pouquinho para poder conseguir tomar um banho bem tomado. Eu tenho um filho, né? Como todos sabem. Eu também tive uma gestação não planejada, mas muito desejada. Uma gestação onde que aconteceram muitas coisas, um pós-parto que aconteceu muitas coisas, um filho que veio com as suas dificuldades, com as suas limitações. Estamos aí falando também de mulheres que têm filhos, a gente fala padrão, né, e o atípico. E aí, o Miguel tem 6 anos e eu ainda me pego nessa culpa, né, por essa vontade de gostar de trabalhar, de estar aqui, de correr atrás dos meus sonhos. Esses dias mesmos eu cheguei em casa, era quase meia-noite, aí eu fui passar umas roupas pra ele, porque eu tava me sentindo culpada, porque eu tinha ficado muito tempo fora, eu tava fazendo coisas pra igreja, pra mim. E aí, nesse dia eu parei e falei assim, não, você tá fazendo o seu melhor. Eu fiz o meu melhor, você, mãe, faz o seu melhor. Cada mulher faz o seu melhor e é o que importa, gente. A gente não tem que fazer o melhor pro outro, a gente tem que fazer o melhor pra gente. Porque se a gente não conseguir cuidar da gente enquanto mulher, a gente não vai conseguir cuidar de um filho. E aí é onde que precisa da terapia, né? Igual eu mesmo procurei, faz terapia, o Miguel faz terapia. E aí a gente tem que convidar essas mulheres, né, para vir para essa terapia, para poder cuidar dessa mente e perceber que não tem padrão para ser mãe. E aí o que você me fala em relação a como a gente conseguir convencer melhor, trazer melhor essas mulheres para terapia? Qual a importância disso? Eu brinco muito, Lari, que é bem a teoria do oxigênio do avião, né? Não adianta tentar salvar o outro, independente de quem seja esse outro, porque pode ser que seu braço dê conta de ir, mas pode ser que não dê conta. Então, assim, não salvou nem você nem o outro. Então, é você como sujeito, você como inteiro, né? Eu falo que é até uma lei sistêmica mesmo, né? Pra poder entregar, né? A lei da vida é essa. Então, a grande parte, né, a grande demanda que eu tô tendo ultimamente hoje é até delimitar muito com essas mães na própria clínica, né, na parte infantil. Chegam essas crianças para mim, independente de qual seja a idade, a gente começa a avaliar, né, a demanda infantil, entendo que dependendo, sim, quando é o caso que os pais não têm muita abertura, né, tem também suas próprias resistências, e aí não conseguiu ainda se abrir para até o seu próprio processo terapêutico, ok, a gente vai dando esse suporte para a criança e, consequentemente, como eu falo, né, que meu paciente sabe, vem a criança, vem a família inteira. Então, esses pais também conseguem ser acessados. Mas muitas mães já estão conseguindo se despertar nesse sentido. Chega a criança, ela precisa, assim, ela é o reflexo, né, do ambiente, ela delega tudo isso, mas as mães percebem, opa, eu acho que começa em mim. Não é a criança que tem que ir. Então, tem vindo cada vez mais essas mulheres, né? Quando a gente fala muito da perinatal, não se estende somente ao pós-parto, né? Já é um trabalho preventivo, mas se estende realmente essas mães aí com as crianças de 7, 8, até próprios adolescentes, né? Que as mães extremamente apegadas, que tiveram um quesito lá atrás, né? Uma ansiedade generalizada. Então, a gente vai avaliando o que são as mães. Né? Ela que consegue realmente organizar, consequentemente a gente vê melhoras com os sintomas das crianças, né? Então elas também precisam de ajuda para realmente conseguir ser mulher no mundo, sendo também mãe, né? E aí a gente vem falando sobre a questão dos estralos, né? Às vezes a mulher ela precisa de um estralo mental ali para ela voltar a ser mulher. Só
trazer para vocês um caso clínico. Tem uma paciente minha e aí ela não se sentia mulher, ela olhava no espelho e ela não se via enquanto mulher. E aí ela parou de amamentar. E aí ela falou que depois foi um estralo assim, ela parou de amamentar, ela falou assim, opa, tem uma mulher aqui dentro que tá precisando, tá necessitando de cuidados. E aí é isso, gente. A gente quis trazer um pouco para vocês. É muito pouco tempo, a gente poderia trazer muito mais. Inclusive, se vocês quiserem, a gente pode estar depois pensando numa live, alguma outra forma de comunicar. Mas mulher, mãe, traz essa maternidade para você e aceita suas dificuldades, aceita suas limitações, aceita você. Você da sua forma, o seu filho, que é o principal também, da forma com que ele veio, porque não existe perfeição. Em forma, em pessoa, em nada. Não existe perfeição. E pare de procurar a perfeição. Pare de se comparar àquela mulher que está ali no Instagram e tá com a barriga chapada. Você não é ela não tem sua história, ela não tem suas limitações e principalmente ela não é a mulher guerreira às vezes que você é. E às vezes ela também tem as limitações dela. E não precisa de se preocupar em relação a isso. Você precisa de preocupar em estar bem. Quer deixar uma mensagem para essas mulheres, Mari? Sim, eu trago muito, pessoal, que nós só conseguimos ser mães a partir da nossa experiência, né? Tanto mães quanto pais, né? Às vezes tem algum homem também assistindo, né? Para dar até suporte para algum homem que às vezes tem resistência. Nós conseguimos ser pais a partir da nossa própria experiência como filhos. Então, muitos embaraços que podem estar acontecendo hoje na própria maternidade, paternidade, enfim, pode ser interligado lá à sua experiência que você teve de mãe e de pai. Então, isso vai se repetindo. Então, por mais que às vezes não está tão explícito, né, tão gritante alguma coisa, né, quebrando de novo esse parâmetro, a gente não está falando só de depressão pós-parto, esse é um dos quesitos patológicos, mas sintomas todos nós existimos. Então, para a gente não poder repetir, né, para essa infância, trazer uma leveza mesmo para a própria criança e conseguir trazer também mais leveza para a própria subjetividade de vocês como mulheres. Então, eu acho que vocês precisam passar por isso sozinha, né? Tem vários profissionais que agora todo mundo, né, tem crescido, né, Lara, a demanda agora materna, né, os profissionais têm olhado por vocês de uma certa forma. E é isso, né, se sentiram acolhidas, né, com desejo, procurar aí, né, esses profissionais e se permitir vivenciar essa maternidade mais leve. Muito obrigada, Mário, por poder dar um pouquinho dessa experiência, desse tempo aqui pra gente. A gente tem muita gratidão de você estar aqui. Muito obrigada a todos vocês que tiram um pouquinho do seu tempo para poder estar escutando a gente. A gente também está aqui para ajudar vocês de forma geral. E até o próximo podcast. Um beijão!